Que o Senhor nos ensine a louvar. E nós vamos também, oportunamente, trazer um estudo da palavra sobre a questão do louvor, para nós louvarmos de uma maneira adequada, para aquele louvor que o Senhor vai aceitar, aquele louvor que parte de corações que foram regenerados por Ele, né? Um louvor muito aceitável pelo Senhor. Irmãos, hoje nós vamos aprender um pouquinho, com a ajuda do Senhor, e se der tempo, alguns segredos da fé de Caleb. Pelo menos temos aqui dentro da palavra 7 aspectos da fé de Caleb. Alguns segredos que são revelados na palavra e que nós vamos verificar e adequar isso com a nossa vida. Vocês se lembram que Romanos capítulo 15, versículo 4, a palavra, não precisa abrir, irmãos, que não é esse texto aqui, mas eu quero só citar aquele versículo 15, verso 4, que diz assim, que pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Tudo quanto outrora foi escrito, foi para o nosso ensino que foi escrito. Então nós vamos analisar hoje um pouquinho da vida de Caleb, mas eu quero antes, porém, fazer algumas considerações. E agora eu quero que os irmãos abram comigo em 2 Pedro, que é um assunto da fé. 2 Pedro, capítulo 1, o versículo 1. E nós vamos nos deter um pouquinho aqui, quero traçar algumas considerações, e depois nós vamos aprender os segredos da fé de Caleb. 1 Pedro 1, versículo 1, diz assim, perdão, eu falei primeiro, é 2 Pedro. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, o versículo 1, que diz assim, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, nós temos aqui uma fé que não é aquela fé que nos foi revelada para a salvação. Por exemplo, Efésios 2:8 diz assim, pela graça sois salvos mediante a fé. Esta é uma fé comum que envolve a salvação de todos os que creem. É a fé comum. Então, esta comum salvação, para que todos nós tenhamos de fato uma experiência real com o Senhor, deve estar a nossa experiência baseada nas Escrituras Sagradas. O erro é quando nós tiramos os olhos das Escrituras, então nós vamos começar a levantar conceitos na nossa mente sobre o que é fé. Então nós vamos levar tudo isso para o campo das emoções. Fé não tem nada a ver com emoção. Emoção é um sentimento legítimo da nossa alma. E que se não for tratado pelo caminho da cruz, não pela obra na cruz. A obra na cruz trata do pecador, da nossa natureza velha que foi com Cristo crucificado. Agora, o caminho da cruz envolve a negação de nós mesmos. Hoje pela manhã nós lembrávamos aquela frase muito interessante sobre a convicção de pecado, o nome do autor é Pares, esqueci o sobrenome dele, mas daquele livro Crentes que Precisam de Salvação. Ele tem uma frase muito interessante, dizendo que todo aquele que foi convencido pelo Espírito Santo do seu pecado, esse que está sob convicção de pecado, este irá ganhar uma salvação genuína e autêntica, sem máscara. É uma salvação que vai, de fato, pela convicção do pecado, espírito, alma e corpo. É uma salvação que, por meio da convicção do pecado gerado pelo Espírito, é como que o autor ele coloca, quando um homem ou mulher está sob convicção de pecados, ele está ao lado de Deus, se posicionando ao lado de Deus contra si mesmo.
Essa é uma convicção de pecado que o Espírito vai gerar. Isso vai gerar em nós um certo desespero, porque o ser humano, o pecado do homem é desesperador. Lembra de Jesus na cruz? Deus meu, por que me desamparaste? O homem sem Cristo, como o Senhor Jesus, quando nosso pecado foi colocado em Cristo, naquele momento a comunhão com o Pai foi rompida. Então ele deu aquele brado: Deus meu, aquele que nunca chamou Deus de Deus, mas sempre de Pai. Agora ele chamava o Pai de Deus: Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele estava ali na cruz, sendo julgado pelo nosso pecado. Deus colocou o nosso pecado nele e em Cristo julgou o meu e o seu pecado, como diz lá Romanos capítulo 8, versículo 3. Julgou na carne do Filho o meu e o seu pecado. Ele deu um fim no nosso pecado. Agora, queridos, isto nós recebemos pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Mas aqui nós temos uma declaração muito interessante, que Pedro fala de uma fé que não é comum, irmão. É uma fé preciosa. Para você entender esse versículo primeiro, o que é esta fé preciosa, você tem que ler a primeira carta do apóstolo Pedro, onde ele não irá falar de outra coisa a não ser de sofrimento, de provações, onde ali a nossa fé, que ela se torna preciosa porque ela é uma fé que é provada, é uma fé que é passada pelo fogo, uma fé que verdadeiramente vai expressar o nosso nível de espiritualidade com o Senhor. Porque, irmãos, quando nós somos cristãos, quando tudo está bem, quando tudo está maravilhoso, é fantástico. Nós louvamos com graça em nosso coração, nós regozijamos, que coisa boa, vamos dormir felizes e contentes, mas esta fé nossa precisa ser provada, né? Então, muito interessante. E nós temos aqui no Antigo Testamento, irmãos, muitos irmãos que tiveram esta fé provada, essa fé que passou pelo fogo, essa fé que de fato eles não negaram porque eles almejavam uma pátria superior. Ali em Hebreus capítulo 11 temos ali a galeria dos heróis da fé. Então nós vamos separar uma pessoa do Antigo Testamento, Calebe, e vamos ver pelo menos 7 aspectos do segredo da fé de Calebe, para que nós então possamos extrair lições preciosas para a nossa vida, para vivermos uma vida de fé como o Senhor quer e deseja, não como nós achamos que é certo e adequado. Porque a nossa alma, ela tende a viver uma vida de fé pelo sentimento. Não se vive fé pelo sentimento. Fé, segundo Hebreus 11, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, fé é você crer na palavra de Deus. Fé, na expressão de Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quando nós lemos lá em Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé, irmãos, por favor, nunca divorcia fé de Cristo, nunca divorcia graça de Cristo, porque se você achar na sua mente, pela graça eu fui salvo, o que é graça, irmão? O que é ser salvo pela graça? Qual que é a definição de graça, no sentido bem original? Graça é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. Então, quando você confessar que foi salvo pela graça, não foi a graça em si mesma, ela não significa absolutamente nada. A graça, quando está a graça revelada, o que significa? Significa que Cristo está ali. Ele nunca vai estar separado da sua graça e nem da fé. Graça é o próprio Senhor se revelando a nós, dando e fazendo tudo para nós. Graça. Agora a fé, Ele é a nossa fé. Ele é o autor e consumador da fé. A nossa fé é uma pessoa, a graça é uma pessoa.
Ele, quando se fez carne, veio cheio de graça e de realidade espiritual. Então, não divorcia, irmão, graça de fé, entende? Porque senão dá uma ideia assim: Cristo está lá, estava na glória, Ele se fez carne e deu graça para cada um de nós, para nós crermos. Graça, mas a graça sem Cristo, ela não tem graça nenhuma. Então, onde está Cristo está a sua graça. Graça é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. Ele é a graça revelada a nós, que nos capacita a crer. Estão me compreendendo, irmãos? E a fé é Ele mesmo. Ele se deu a nós, Ele nos dá a revelação de quem Ele é. Como o apóstolo Paulo, ele escreveu lá em Gálatas, que aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Então, quando Paulo teve a revelação de Cristo nele, ele teve a revelação de quem era o Senhor. Então, ele pôde escrever que o Senhor é gracioso, que o Senhor, Ele é o autor e o consumador da fé, que o Senhor nos dá fé para crer, e se dá a Ele mesmo. Ele vem nos capacitar a crer nele. Isso é fé. Entende, irmãos? Então, fé em realidade espiritual, nós sabemos que toda a palavra de Deus, ela é viva. Jesus disse que as palavras que eu tenho dito são espírito e são vida. Então, a palavra de Deus, tudo que está aqui em nossas mãos, fala do Filho. Percebe? Então, isso é maravilhoso para nós. Então, hoje a gente vai verificar, irmãos, pelo menos alguns segredos da vida de Caleb. Então, vamos lá para Números, capítulo 14, e vamos identificar aqui algumas coisas fundamentais para nós aprendermos o segredo da fé de Caleb. Porque, irmãos, não nos falta exemplos dentro da palavra de Deus para nos inspirar e também para evitarmos muito males. Aqui, nós não vamos ler todo o capítulo 14, vamos ler apenas alguns versículos. Eu quero que os irmãos atentem para isso, porque aqui, queridos, nós vamos descobrir algo muito interessante. Se você ler do versículo 5 até o versículo 11, aqui vai mostrar que Caleb, ele foi um homem que se destacou aqui. Por quê? Josué e Caleb. Josué, lá no capítulo 1, ele recebeu dos lábios do próprio Senhor umas orientações quando Moisés, seu servo, havia sido morto. Então, ele disse o seguinte: o Senhor dizendo para Josué: o meu servo Moisés é morto. Então, o Senhor encorajou Josué a viver uma vida olhando para o Senhor, meditando na palavra dele, em todas as orientações que ele receberia do Pai. Era para ele avançar, para ele cumprir, para ele meditar, para ele falar para o povo. Então, ele seria bem sucedido em tudo aquilo que ele fizesse. E nós não temos apenas aqui, no Salmo 1 também vai dizer a mesma coisa: aqueles que têm prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. A palavra fala que tudo que eles fizerem será bem sucedido. Então, graças ao Senhor por isso, irmãos. Então, nesta reflexão, nós vamos nos atentar para esses aspectos da fé que são demonstrados aqui por Caleb. Então, um dos detalhes importantes, irmãos, eu quero que você me escuta com bastante cuidado agora, porque o primeiro grande segredo para nós, então, descobrir uma vida de fé adequada e genuína, em primeiro lugar, é nós aprendermos a reivindicar a fé. Agora, cuidado com essa questão de reivindicar. Reivindicar a fé não significa que Deus está lhe dando autoridade para você determinar algo para Ele. Não é esse o sentido aqui, irmãos. Porque a vida de fé da nova criatura, o justo vai viver pela fé. Quando Cristo cresce em nós, a nossa fé será aumentada. Graça e paz vocês serão multiplicadas, diz lá em 2 Pedro 1, versículo 2. Mas multiplicadas no pleno conhecimento dEle. Então, quando o Senhor nos pede para nós adentrarmos no Santo dos Santos com intrepidez e ousadia pelo sangue de Cristo, então nós cremos pela fé que aquele sangue é do Senhor que foi vertido, e este sangue
Efésios 2,14 fala que nos aproxima de Deus, nos aproxima do Pai. Nós estamos tão próximos dele por tudo aquilo que ele é e fez para cada um de nós. Então, quão precioso é o nosso Senhor, irmão. Fez tudo por nós. E a palavra, irmãos, ela não deixa nenhum resquício de dúvida. Às vezes, quando nós não compreendemos, devemos ir aos pés do Senhor e não buscar opinião de um de outro, mas buscar direto na fonte, tomar da água pura, da água cristalina. Fala: Senhor, esclarece para mim isso aqui, eu preciso, eu quero, eu tenho essa necessidade. Irmão, se houver essa sinceridade no seu coração, ele irá revelar. Agora, reivindicar pela fé significa, irmãos, fazer uma solicitação acerca daquilo que se possui por direito. Irmãos, tudo que Cristo conquistou por nós na cruz é nosso. Agora, nós vimos hoje pela manhã que toda a plenitude de Deus foi do agrado do Pai que habitasse em Cristo. Então, o que significa residisse em Cristo toda a plenitude? Nós vimos que todos os atributos divinos habitam no Pai. Isso não foi acrescentado a Ele, porque Ele é Deus de Deus. Então, em Cristo estão concentrados todos os atributos divinos. E Cristo veio para dentro de nós. E João, nós vimos o texto, 1,16, que diz assim: e todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Essa palavra graça sobre graça, a ideia de crescimento. Pedro fala na sua segunda carta 3,17, crescei na graça, no conhecimento do Senhor. Então, como que podemos crescer na graça? Conhecendo o Senhor. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, nós vamos ver que Ele é um Senhor gracioso e tem se dispensado para dentro de nós, aquele Cristo maravilhoso, que Ele veio cheio de graça. Então vimos também, as suas riquezas são insondáveis, insondáveis riquezas de Cristo, que não dá para sondar. Então, irmãos, é tanta riqueza, mas tanta riqueza, parece que não cabe dentro do nosso coração. Mas Ele já habita em nós, então nós temos que desvendar, pedir para que o Pai desvende os nossos olhos, para que contemplamos as maravilhas da sua palavra. E tem tantas maravilhas na pessoa de Cristo, mas não queira buscar maravilhas apenas no campo do conhecimento, mas buscar essas maravilhas que é o próprio Senhor, porque a palavra fala em Colossenses 2, versículo 2 e 3, que em Cristo estão escondidos, ocultos, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Estão escondidos em Cristo, então é para a gente procurar. Lembra que ele disse lá, em Jeremias, capítulo 31, 33, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Irmãos, o problema é que nós vamos ao Senhor buscar coisas para as nossas vidas. E nós não precisamos de coisas, nós precisamos daquele que nele nós estamos completos. Nós só podemos estar completos em Cristo. Fora de Cristo, nós somos, meus irmãos, eu não vou nem falar a palavra aqui, incompletos, né? Se nele nós estamos completos, fora dele nós estamos incompletos. Então, as pessoas estão buscando não Cristo, mas coisas para completar um vazio infinito do seu coração, que só será preenchido pelo próprio amado Senhor. Então, irmãos, nós temos sim que reivindicar pela fé tudo aquilo que é de Cristo, que é Cristo em realidade espiritual. Se você ler, por exemplo, Deuteronômio, você vai descobrir as riquezas da terra de Canaã. Você procura ali descobrir que aquela terra, ali no Pentateuco, Êxodo e também de Deuteronômio, vai mostrar que aquela terra é uma terra ampla, é uma terra que emana leite e mel. E o que tem naquela terra? Aquela terra de Canaã, ela é uma figura não apenas de Cristo, mas da plenitude de Cristo. É como dissemos hoje pela manhã, é como que se nós somos este mar, mas
A água do mar, todos os mares são salgadas. Então nós somos Cristo, este sal, que está em todas as águas do mar. Estamos mesclados nele, estamos unidos a Cristo. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Nós estamos unidos a Cristo. E esta união com Cristo é uma união indissolúvel. Então, meu querido irmão, como disse Madame Guyon, procure conhecer o Cristo que habita no seu interior. Nele está tudo que você precisa. O que você e eu, nós carecemos é da glória de Deus. Ele é a glória, Ele é o Pai da glória. Então, irmãos, quando nós aprendermos a nos encantarmos com o Senhor, o nosso cristianismo, ele será um cristianismo vibrante, um cristianismo alegre, um cristianismo de coragem, um cristianismo de poder manifesto e expresso. Vamos fazer igual o He-Man? Não. Teremos poder para amar, poder para perdoar, poder para aceitar o irmão da forma que ele é. Estão me compreendendo, irmãos? Então, isso a pessoa de Cristo faz em nós. Então, reivindicar aquilo que nós já possuímos. Capítulo 14 de Josué, olha o versículo 6, que diz assim: E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Por quê? Irmãos, aqui o contexto, o povo de Israel estava murmurando contra Moisés. Irmãos, a palavra fala que toda murmuração, reclamação é direto contra o Senhor. Então, Moisés e Calebe, eles eram tão apaixonados pelo Senhor e pela sua palavra, porque Deus disse que eles iriam possuir a terra. Então, eles creram na palavra do Senhor. E quando o povo começou a murmurar, eles rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, versículo 7, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Irmãos, não é apenas boa, mas é muitíssimo boa. Essa palavra muitíssimo boa no hebraico, ela não tem uma definição. Porque nessa terra tem muitas riquezas. Se nós falarmos aqui da romã, o que ela significa, do figo, falar do azeite, falar dos frutos que tem na terra, tudo fala de Cristo, irmãos. Quem sabe domingo nós vamos analisar os frutos da terra de Canaã, uma figura de Cristo, para a gente aprender a desfrutar de Cristo. Irmãos, são poucos os cristãos que têm desfrutado de Cristo. As pessoas querem as coisas de Cristo. Ah, Senhor, abençoa isso, abençoa aquilo, abençoa... Meu irmão, você precisa se envolver com Cristo. Cristo é o teu Senhor. Você vive para Ele, não para os seus interesses. Nós servimos a Cristo no nosso trabalho. Nós temos que expressar Cristo onde quer que nós vamos. E claro, quando nós temos essa visão, irmão, sabe os desejos do teu coração? Quando você aprender a deleitar no Senhor, a satisfazer com a presença dEle, Ele satisfará os desejos do teu coração. Você vai perceber, irmão, que você não precisa de coisas, mas você precisa dEle. Então, Ele é o Senhor que nos satisfaz. Que maravilha que é isso. Então, para reivindicar esta fé, qualquer coisa que seja, ela deve ser feita inteiramente com base na promessa de Deus, na palavra dEle. Entende, irmãos? Sempre tem que ser na promessa dEle. Então, essa é a linguagem que o mundo espiritual conhece, a linguagem da fé, que declara sempre aquilo que o Senhor afirmou a meu respeito e a teu respeito. Por exemplo, na salvação. Se você ler aquele texto de Judas 1, versículo 3 e 4, ele fala da salvação comum. Então, salvação comum, irmãos, isto envolve uma coisa muito importante. Jesus disse assim: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, o modelo da fé comum para crer na salvação
embora a gente percebe, irmãos, tantas coisas. Talvez o irmão venha aqui na frente e dá um testemunho. Então eu criei por causa do testemunho do irmão. Mentira, isso não é verdade. Isso não tem fundamento bíblico. Isso vai gerar na pessoa uma salvação, aquela catarse psicológica. Então ela vai pensar que é um filho, uma filha de Deus, porque ela então se emocionou, ele se emocionou com o testemunho do irmão, está buscando a Deus, mas nunca creu de fato na comum salvação. Se a Bíblia diz, por exemplo, que lá na cruz em Cristo fomos atraídos, crucificados e mortos, e a palavra fala, Romanos 6,7, aquele que morreu, justificado está do pecado. Se a minha experiência de salvação não estiver alicerçada na palavra de Deus, significa que eu não sou salvo, que eu sou um evangélico iludido. Eu preciso de crer, porque Judas 1, leia depois o capítulo 1 de Judas, fala da comum salvação. Não existe, irmãos, uma maneira de nós chegarmos ao Senhor e sermos salvos, a não ser pela obra da cruz, a não ser que o pecador tenha uma experiência de morte, porque a única maneira de sermos libertos do pecado é morrendo para o pecado. Isaías 22,14, a palavra fala assim: mas o Senhor dos exércitos declara aos meus ouvidos dizendo, certamente esta maldade, pecado, iniquidade, transgressão, é a mesma coisa ali, não será perdoada até que morrais. Por isso que tem muitos crentes pedindo perdão a Deus. Onde é que está na Bíblia que quando você peca você tem que pedir perdão para Deus? Se confessarmos, 1 João 1,9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar os nossos pecados, e perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que é confessar no grego, irmão? Confessar não é pedir perdão para Deus, porque Deus, Ele não vai lhe perdoar. Esta maldade não será perdoada até que morrais. Lembra que está escrito lá em Efésios 4,32? Diz assim: sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Então, quando eu creio em minha morte e ressurreição com Cristo, eu sou um perdoado. Agora, eu vou pecar? Claro que eu vou. Mas o que é confessar no grego? É concordar com Deus. Estão me compreendendo, irmãos? O que isso significa? Significa que eu nasci com uma natureza pecaminosa, Salmo 51,5, eu preciso de confessar que eu nasci na iniquidade e em pecado minha mãe me gerou, mas que Cristo veio e Ele tirou o pecado do mundo. Irmãos, o nosso grande problema, ou o problema do cristianismo de uma forma geral, é viver uma vida cristã superficial, de oba-oba, de glórias, aleluias, mas sem profundidade com a palavra do Senhor. Queridos, o que houve lá naquela cruz, irmãos? Você morreu para o pecado, mas eu estou muito bem vivo aqui, sim, mas o que foi crucificado pela fé, você foi morto. Paulo, escrevendo a Romanos, capítulo 6, versículo 2, ele diz assim, ele faz uma pergunta: Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Sabe o que significa morte para o pecado? Você foi crucificado e morto. Você ressuscitou não para o pecado, mas para uma vida nova, uma vida reta, uma vida santa, uma vida, como diz Paulo, Romanos 6,14, nos sepultou juntamente com ele. Para quê, irmãos? Para vivermos em novidade de vida, vida nova. Não mais eu, mas Cristo, o pecador, foi crucificado e morto. Agora o problema é que você tem uma alma. A alma é a tua personalidade, é a tua vontade, a tua mente, as tuas emoções, os teus sentimentos, forma de pensar inadequada. Mas isto, agora a salvação da alma, Deus fará junto conosco. A obra na cruz Ele fez sozinho, aliás. Ele tirou o nosso pecado. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, 1 João 3,1, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus.
Somos filhos, cremos, nossa morte e ressurreição, somos filhos, mas agora Ele vai começar um trabalho para purificar a tua alma. Agora você tem que responder a Ele também. Como é que nós sabemos disso? Filipenses 1,6, Paulo disse assim: estou plenamente certo de que aquele que em vós, dentro de vós, preposição em é dentro, aquele que em vós começou uma boa obra. Que obra que é essa, irmão? Salvação da alma. Ele há de completá-la até o dia de Cristo. Mas agora você tem que responder a Ele. Primeiro Ele vai mostrar quem é você. Nós somos pessoas que nos chateamos facilmente, a nossa alma tem que ser tratada. Quando as pessoas nos ultrajam, nós ficamos tristinhos, zorumbáticos, não é assim? Então precisa ser tratado na nossa alma, nas nossas emoções, a forma de pensar. Jeremias, ele faz uma pergunta, Jeremias 4,14: até quando vocês hospedarão aí na vossa mente os maus pensamentos? Até quando? Queridos, agora o Senhor quer que nós respondamos a Ele numa atitude de fé na palavra, porque Ele vai usar para salvar nossa alma o Espírito Santo, a palavra viva e eficaz, mais penetrante, ela entra cortando. Então ela quer levar em nós muitas coisas à morte, na nossa alma, para que aquilo que Ele leva em nós à morte, Ele se coloca no lugar. Pensou? Você morreu para a sua... Ele quer que você, agora na alma, remover a tua irritação. O Senhor se coloca no lugar, como aquele que é manso e humilde de coração. Por isso que, senão aquele texto de Gálatas 4,19 não faria sentido. Meus filhinhos, por quem de novo sofra dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Cristo, Ele vai ocupando o nosso interior, vai crescendo, até que o mundo possa ver Ele formado em nós. Então as nossas atitudes serão atitudes santas, os nossos gestos serão gestos de amor, entende, irmãos? Mas para isso precisamos responder ao Senhor, é pela palavra implantada em nós que Ele vai salvar a nossa alma. Deixa marcado aqui, deixa eu mostrar dois textos que são importantíssimos, que vale a pena. Primeiro é Tiago, capítulo 1. Vamos ler aqui o versículo 21, irmão. Muito interessante. Tiago 1, versículo 21. Vamos ficar bem atentos, porque precisamos, irmãos, compreender essas coisas, se nós desejamos um cristianismo ascensional, E ore a respeito disso ao Senhor. Então aqui ele já começa a mostrar, do capítulo 1, a partir do versículo 2 até 4, falando sobre, interessante, Parece uma loucura, isso aqui o mundo vai achar que é uma loucura mesmo, porque olha que absurdo, verso 2, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, a fé tem que ser provada. Se você almeja obter, lembra que Pedro disse lá, com aqueles que conosco obtiveram uma fé preciosa. Fé preciosa é uma fé que foi provada, é uma fé de alguém que tem um caráter provado. Estão me compreendendo, irmão? Olha aqui, então, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, produz paciência. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Porque, irmãos, quando você entra na provação, eu já ouvi muitos irmãos dizer o seguinte: eu não aceito esse tipo de sofrimento na minha vida. A provação tem que ter uma ação completa, irmão. Porque se você está aqui no meio, de repente você rejeita, o Senhor coloca você de novo, lá no começo da fila. Então deixa o Senhor. Isso passa, a provação vai passar, não vai permanecer na sua vida o tempo todo. Vai passar, tem que ter uma ação completa. Para quê? Olha aqui o propósito. Para que sejais o quê? Perfeitos. O que é perfeitos? É teleios. O que é teleios? É maduros.
Deus só vai usar homens e mulheres amadurecidos, que tiveram a sua fé provada, que passaram por tribulações e se regozijaram. Não é que quando vem a tribulação você vai lá pular feito besta, não é isso, irmão. Tribulação, já que você veio, está doendo, está difícil, mas vamos tomar um vinho junto então, símbolo da alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, irmão. Ela vem pela manhã, está escrito. Então, creia na palavra, que o Deus da palavra, Ele não mente, Ele não pode mentir. Isso é reivindicar algo da fé. Está sofrendo, mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei que este barco não vai afundar. Quando Pedro e os discípulos estavam naquele barco, Jesus disse, passemos do outro lado, e Jesus foi dormir, e o barco quase que caiu, quase sossobou, quase que afundou, porque eles não creram. Vai ter turbulência, vai ter provação. Eles ficaram desesperados, ansiosos, mas Pedro aprendeu uma lição, 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Porque quando vem uma provação, quando vem um sofrimento, nós ficamos perplexos, sem saída, mas sempre há uma saída. Ele está com os olhos nos seus justos, seus ouvidos abertos às nossas orações. Oh, irmão, que maravilha é isso. E aqui, irmãos, olha o versículo, agora o versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta, porque tem muitos que não suportam. Feliz é aquele que suporta. Infelizes são os evangélicos de mequetrefe, que não suportam. Eu repreendo, eu não aceito isso na minha vida. Aqui está dizendo o seguinte, palavra bem-aventurada é profundamente feliz o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Irmão, então você pode reivindicar isso, mas para reivindicar isso, você está ordenando ao Senhor, Senhor, vá fundo em mim, operes a cruz em mim profundamente. Irmãos, aí você vai experimentar uma coisa chamada caráter provado. Sabe qual que é o fim de tudo isso? O versículo 21 agora, diz assim, olha só que coisa interessante. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei. Olha o que você vai acolher aqui, irmão. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, que no grego é enxertada, a qual é poderosa para salvar o que aí, irmão? A vossa alma. Mas nós já não somos salvos em Cristo? Sim, mas Ele quer agora salvar a tua alma. Não confunda, irmãos, o teu espírito foi regenerado, mas a tua alma não foi salva. E é aqui que muitos patinam. Estão me compreendendo, irmãos? Salvação da vossa alma. Agora, em 1 Pedro 1, versículo 9. Irmãos, abra aqui, por favor. Aqui, queridos, o contexto, você sabe do que Pedro fala? A palavra não se contradiz, irmãos. O Espírito Santo não é de confusão. Por favor, entendam isso. E tenha misericórdia da sua própria vida. Sua própria vida, a vida da sua alma. Porque se você creu na sua morte e ressurreição com Cristo, você é filho de Deus. Mas você tem uma alma. E essa alma o Senhor quer tratar junto contigo. Quer salvar junto com você. Ele mostrando quem você é. Você respondendo a Ele. Então a palavra implantada em vós, ela é poderosa para salvar a nossa alma. Agora, 1 Pedro, se você prestar atenção aqui, irmãos, olha aqui a partir do verso 6, diz assim, aqui o versículo 3, e 4 e 5, fala da nossa regeneração, pela ressurreição, para uma viva esperança, versículo 3, para uma herança incorruptível, versículo 4, sem mancha, imarcessível, reservado nos céus para vós outros, somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, etc. Então, no 6 ele diz assim, nisto exultais, nisto vocês se alegram, mas tenham embora no presente, presta atenção, irmão, que a Bíblia está dizendo, e entenda como palavra do Senhor para o seu coração, no presente, por breve tempo,
sabe qual o breve tempo que é esse? Enquanto você estiver aqui na face da terra, né? Enquanto você estiver aqui, por breve tempo, porque é um breve tempo, né? Se necessário, aqui, se necessário, não tem esse se aqui, essa condicional, não tem no original. O que tem no original é assim: sendo necessário que sejais contristados, por quê, irmão? Por várias provações. Para quê? Esse para quê é sempre um propósito. Então o Espírito está mostrando para nós que Ele não coloca alguma palavra aqui por acaso, tem propósito. Para quê? É para quê que tem essas provações? Para quê? Uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, cheia de glória. Olha o versículo 9: obtendo o fim da vossa fé. O que, irmão? A salvação da vossa alma. Nós já não somos salvos, quer dizer que a salvação de Deus não é uma salvação completa? É completa, mas você é um problema e eu também sou um grande problema. Nós somos muito mistificados. Hoje a igreja evangélica tem trazido para o seu núcleo, quando eu falo núcleo, é a liderança e aqueles que lideram, todo tipo de esoterismo que vai mexer com a alma das pessoas. E começa com jejum, e começa com meditação transcendental, e as coisas acontecem. Eu fico olhando para o Senhor, olhando para a sua noiva, a sua noiva pura. A igreja se envolve com tantas coisas que o Senhor não está envolvido. São pessoas que você conversar com elas seriamente, você vai descobrir que elas não têm certeza da salvação. E mais uma vez eu faço essa pergunta aqui, irmão: se o Senhor te chamar hoje, nessa noite, você sabe para onde que vai a tua alma? Para onde que vai a tua alma? Você tem convicção que você está sendo tratado na sua alma? O Espírito já foi regenerado, somos filhos de Deus, mas Deus quer operar em nós uma salvação completa. Por isso que às vezes a gente não entende o sofrimento, né? Aqueles túneis apertados, as dificuldades. Irmãos, a Bíblia sabe, ela diz assim, Provérbios 3, verso 6, para nós reconhecermos o Senhor em todos os nossos caminhos, e Ele endireitará as nossas veredas. Então, tudo que acontece na vida de um filho de Deus não é por acaso, tem a mão do Senhor. E entenda uma coisa também: nenhuma tribulação, nenhum sofrimento será além da tua capacidade de suportar. Ai, Senhor, me livra dessa tribulação. Não peça isso ao Senhor, irmão. Fala: Senhor, não precisa nem pedir capacidade, porque olha só, aqui em 1 Coríntios capítulo 10, olha o que ele diz aqui, irmão, muito interessante. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. A palavra tentação e provação aqui é a mesma coisa. Estou fazendo uma digressão, mas se não dá para a gente falar de Caleb hoje, a gente fala no próximo domingo, que é muito interessante. Aí o Espírito trouxe para essa questão da salvação da alma. Mas aqui, olha o versículo 13. 1 Coríntios 10, verso 13. Diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados ou provados além das vossas forças. Então, irmãos, entenda isso: nenhuma tribulação está fora da tua capacidade de suportar. Ele continua dizendo: pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento. E aí eu já vi, irmãos, muitas pregações, muitos livros já li dizendo o seguinte, que o Senhor vai te livrar na hora da tribulação. Não vai livrar, porque olha, juntamente com a tentação, vos proverá livramento. Ele não está falando que Ele vai livrar da tentação, Ele vai estar junto conosco, de sorte que a possais suportar. Entende, irmão? Nós temos que entender isso,
que na tribulação Ele é um conosco, Ele vai estar conosco, como esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, como esteve com Daniel na cova dos leões. Ele vai estar com você na tribulação, nos momentos de fraqueza da sua vida. Ele é a tua força. Irmãos, nessas horas é hora de nós exercitarmos a nossa fé. Senhor, está doendo, está sofrendo, mas Ele diz para nós assim: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus conosco, irmãos. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Que linda isso, irmão, que precioso é isso. Então aqui, espero que os irmãos tenham entendido, que Ele não vai livrar da provação. O livramento aqui, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Vocês vão passar por ela, mas eu vou passar junto com vocês. Vamos para mais um texto aqui, Isaías 43, versículo 1. Olha aqui que preciosidade, irmãos, como o nosso Senhor, Ele é tão precioso, que Cristo nós temos. Ele diz assim, versículo 1. Primeiro aqui é o nosso chamamento, primeiro Ele nos salva, né? Mas agora, Isaías 43, 1, mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então está tudo bem aqui, somos filhos de Deus, Ele nos chamou, somos dele. Então agora o que Ele faz? Ele vai nos matricular na escola da tribulação. Aí Ele diz assim, logo no versículo 2, quando passares pelas águas, olha aqui, irmãos, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Está vendo aqui, irmão? Quando significa que, talvez não pode ser hoje, mas vai chegar um dia, esse quando, não sei, de repente você está passando por uma grande tribulação, o Senhor sabe, você sabe. Então, quando significa que eu e você teremos que passar. Mas por que Ele permite isso para nós? Para tratar com a nossa alma. A nossa reação diante de uma tribulação vai determinar o nível de nossa espiritualidade com o Senhor. Quando vem uma tribulação, o que você faz? Murmura? Quando vem um grande problema, o que você faz? Você xinga? Coloca a culpa no governo? É isso, irmão? Não pode ser assim. O Senhor, o irmão Atmani, ele escreveu um livro e ele disse assim, é Madame Guyon, hoje estou citando muito Madame Guyon. Acabei de ler a biografia dela e ela disse assim, quando alguém lhe faz mal, quando aquela pessoa que muito lhe maltratou, aquela pessoa que não gosta de você, que te ultraja, que joga pedra em você, sabe o que você faz? Você tem que se ajoelhar diante dela, pegar a mão dela e beijar a mão dela e dizer o seguinte, olha, muito obrigado, porque você tem sido um instrumento na mão do Senhor para tratar comigo. Irmãos, nós estamos muito distante de uma vida de maturidade. O nosso cristianismo é muito raso, irmãos. O Senhor tem nos chamado para uma vida profunda com Ele, andar nas águas profundas com Ele. Mas nós somos tão superficiais. Meu Deus, o que acontece conosco, irmãos? O que o Pai precisa fazer mais para nós? Ele quer que o nosso caráter seja provado. Mais um texto, Romanos capítulo 5. Veja aqui o que é um caráter provado, irmão. Aqui, Romanos capítulo 5, temos uma profunda, profícua declaração do nosso amado apóstolo Paulo, que vivenciou tudo isso e passa para nós. Então ele diz assim, olha só, Romanos 5, a partir do verso 3, diz assim, e não somente isto, Romanos 5, verso 3, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Ô Paulo, você está louco? Gloriar nas tribulações? Sim. Por quê, Paulo? Porque é a mão do Pai agindo em mim. Como Francisco de Assis, citei aqui para vocês algumas vezes. Quando não tinha problema, sabe qual que era a oração de Francisco de Assis? Senhor, cadê as tribulações? Senhor, cadê os problemas? O Senhor esqueceu de mim, Senhor? Cadê as grandes dificuldades, Senhor? Porque ele ficava muito feliz
quando tinha tribulação, quando tinha problema, quando tinha sofrimento, porque naqueles momentos tinha a mão do Pai. Isso é maravilhoso. E aqui ele diz assim: nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que, irmãos, nada é por acaso na nossa vida, irmão. Na vida de um filho de Deus, nada acontece por acaso, sabendo que a tribulação produz paciência, produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Essa palavra aqui, experiência, a perseverança, a experiência. Sabe o que significa experiência aqui? É a experiência que você teve com a tribulação. E se você passar pela tribulação, louvando ao Senhor, sabe o que você vai ganhar aqui? Sabe qual é o sentido original dessa palavra experiência? Caráter provado. Oh, irmão, como nós precisamos disso, irmão. Não viver um cristianismo teórico, mas o Pai tem nos chamado para um cristianismo prático. Meus irmãos, e a perseverança, experiência, e a experiência, a esperança, que é o caráter provado, experiência. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, que nos foi outorgado. Mostrar para você mais um texto. Abra aqui em Filipenses, capítulo 1. Vamos ver alguns textos aqui, irmãos, para nós enfrentarmos isso tudo pela fé, né? Olha o que a palavra fala aqui, irmão, preste atenção. Paulo, ele diz assim, a partir do versículo 27, vamos ler aqui alguns versículos, mas eu quero chegar no 29, diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Irmãos, o que significa viver uma vida digna do Evangelho de Cristo? Significa, sabe o quê? Ser uma testemunha de Cristo. Não falar de você, não dar testemunho de você, mas testemunhar Cristo. Quando Ele nos deu o Espírito, Ele disse assim, fez aquela promessa: mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e ser-me-eis minhas testemunhas. Vocês irão falar de mim. E a palavra testemunha significa ali, sabe o quê? Mártir. Por causa de Cristo, somos ovelhas destinadas ao matadouro. E assim são com as ovelhas de Cristo. Irmão, você acha que hoje em dia, um evangélico, vazio do Evangelho, quando vem uma tribulação, ele vai correr para o colo do seu pastor, ele vai falar: ai, eu estou com medo, aquela coisa toda, apavorado com tantas coisas. Meu irmão, você tem que ir para Cristo, conhecer o caminho da cruz. E Ele não obriga não, irmão, você toma se você quiser. Lucas 9:13, ele disse assim: quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Se não houver isso, não tem cristianismo verdadeiro e autêntico. Se não houver isso, negar a si mesmo, tomar a cruz diária, o teu cristianismo é o falso, falando com a autoridade da palavra de Deus. E esse assunto nós não podemos brincar. Por isso que é pouquíssimas pessoas que serão salvas, irmãos. Não temais o pequenino rebanho, porque aprove ao Pai dar-vos o seu reino. Pequenino rebanho. Como foi nos dias de Noé, será nos dias do Filho do Homem. Nos dias de Noé, quantas pessoas foram salvas? Noé e mais 8 pessoas. Se Jesus voltasse hoje, irmãos, quantas pessoas seriam arrebatadas do nosso meio aqui? Quantas? Você subiria? Você tem convicção ou não? Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes, em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Isso é cruz. Isso é olhar para Cristo e não para a minha autocomiseração. Em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. Isso da parte de Deus. Agora, olha o versículo 29, irmão. Porque vos foi concedida a graça, de padecerdes por Cristo.
Você vai padecer sim, você vai sofrer, mas você tem a graça. E não somente de crerdes nele. Eu creio em Jesus, sou nova criatura, aleluia, glória a Deus. Mas o Senhor, Ele vai lhe matricular na escola da tribulação, para salvar a tua alma, para limpar a tua alma, para purificar a tua alma. E se você, irmãos, não viver uma vida de obediência, a tua alma não será purificada. Como que vai purificar a nossa alma? Sabe como é que o apóstolo Pedro responde isso? 1 Pedro 1, versículo 22. Aqui ele diz algo tão gracioso. E aqui, Pedro, se você espremer aqui, irmão, só sai tribulação nessa primeira carta de Pedro. Então, ele vai dizer o seguinte, 1 Pedro 1, vamos ler versículo 13. Nós vamos depois ler alguns versículos, nós estamos quase encerrando. Me dê aí mais 10 minutinhos, por favor. Estou percebendo que nesses últimos dias a hora está passando muito rápido. Tinha 7 pontos dos segredos da fé de Caleb. Não analisamos nenhum ainda, irmão. Misericórdia, já 1 hora. Que coisa absurda. Versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Irmão, nós estamos longe dessa realidade, irmãos. Por quê? Porque nós queremos viver uma vida para nós mesmos, satisfazer os nossos desejos e prazeres, os interesses nossos e não do Senhor. E aí, irmãos, filhos da obediência, aí olha o versículo 22, uma dica aqui para você, salvar a tua alma. Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade. Tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Então, eu quero agora ler esse versículo de trás para frente. Presta atenção, ele está dizendo aqui, olha, amai-vos de coração uns aos outros, tendo em vista o amor fraternal não fingido. Então, o que isso significa, irmãos? Quando que nós vamos amar os irmãos sem fingimento? Quando que vamos amar de coração uns aos outros ardentemente? Quando, irmão? Quando a tua alma for purificada pela palavra, porque você vai ser e terá uma vida inteiramente entregue ao Senhor. Eu fico assim tão desconfiado quando as pessoas falam assim, entreguei a minha vida ao Senhor. Será que entregou mesmo? Entregar a minha vida é a vida da alma, é a tua personalidade, entende, irmãos? Irmãos, se tem, a palavra fala, se tem pessoa que são esquisitas para Dedéu, é o ser humano, não tratado na sua alma. Ser humano, ele é terrível. Irmãos, nós guardamos no fundo do nosso coração tantos segredos. Se fossem revelados aqui, hein? Se fosse revelado aqui, os nossos anseios, nossos desejos, como é que seria, irmão? Então, por isso que o Pai quer, de uma forma amorosa, tratar conosco, enviando tribulação. Nós podemos evitar muitas tribulações, se nós respondermos ao Senhor. Então Ele vai mostrando, fala, Senhor, operas aqui, e Ele vai removendo. Porque, irmãos, o Senhor já está julgando a sua igreja. O juízo já começou, e primeiro vem pela casa de Deus. Abra aqui, quer ver? Aí em 1 Pedro mesmo. Irmãos, não dá nem para ler essa carta, porque ela está cheia de tanta tribulação, de tanto sofrimento, que, Senhor, misericórdia. Graças a Deus que passamos por alguns. Aqui é capítulo 3. Puxa, começou o juízo pela casa de Deus. Lembra, irmãos, me ajudem aqui, por favor. Porque o juízo da casa de Deus é chegado. Me ajudem aqui. Encontrar esse versículo. Está aqui em 1 Pedro, capítulo 4, deixa eu verificar aqui.
Esse é o capítulo 3. Agora, vocês me perdoem, mas eu esqueci esse versículo. Mas 4:17? Muito bem. Isso, exatamente. Olha só. Primeiro, então, vamos ler o contexto aqui, versículo 15. Ele fala assim: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Aqui no caso, irmãos, tem muita perseguição que às vezes é política, tem muita perseguição que as pessoas procuram depois falar, estão me perseguindo lá. Não tem nada a ver com o Senhor. Às vezes você arruma perseguição e quer o Senhor. Não, não, não. Então, se alguém sofrer, sofra não como assassino, ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Então, Deus já está julgando a sua noiva, está julgando a sua igreja. Em que sentido? Está nos purificando. Por quê? Para que nós sejamos apresentados ao Pai como uma noiva pura, uma virgem pura. 2 Coríntios 11, versículo 3, Paulo fala assim: tenho-vos apresentado, me esforçado, tenho zelo por vós com o zelo de Deus e apresentar vocês como uma virgem pura a um só esposo que é Cristo. Então aqui ele diz o seguinte: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, mas nós já somos justificados, justo é salvo, mas salvar aqui a alma. Entende, irmão? Purificar a alma. O que é uma alma salva? É uma alma que está crescendo em santidade diante do Senhor. Está me compreendendo, irmão? Então, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Irmão, é tão simples. É nós que complicamos as coisas. Ele quer trabalhar na sua vida para que você seja uma pessoa dócil, amável, receptiva, que ama seu irmão sem fingimento. Vamos parar de sermos tranqueiros, irmãos. Vamos ser santos em Cristo Jesus. Viver uma vida que o agrada ao Pai. Santidade ao Senhor. Irmãos, que verdadeiramente Ele continue falando aos nossos corações, se revelando a nós e mostrando toda a realidade daquilo que Ele é em nós. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado pelo tempo que passamos aqui, lendo a Tua palavra. Essa palavra, Pai, frutifique em nossas vidas, em nossos corações. Aviva-nos pela Tua palavra. Vivifica-nos pela Tua palavra. Muitas vezes a nossa alma está apegada ao pó. Vivifica-nos pela Tua palavra. O que nos consola em nossa angústia é isto, que a Tua palavra nos vivificou e que ela entra cortando, removendo as escórias da nossa alma, removendo tudo aquilo, Pai, que tem impedido o Teu fluir em nós, para que possamos expressá-lo e viver uma vida de obediência ao Senhor. E em Cristo nós oramos. Amém.